Muito boa noite, pessoal. Começa agora mais um TV O Esporte, trazendo muita coisa legal que aconteceu nos esportes durante a semana. E olha que hoje a gente tem uma novidade especial aqui no programa, viu? E a primeira delas é a Amanda Porfírio. Boa noite, Amanda. Como é que você tá? Boa noite, Júlia. Boa noite, Juliana. E boa noite para quem está em casa. Voltei aqui para a bancada, né? Às vezes isso acontece aqui no programa, mas é porque Letícia está um pouco adoentada. E aí me chamou aqui para participar com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Vai fazer a substituição do Lele hoje, então boa noite para você também. Boa noite, meninas. Bem-vinda, Amanda. Ainda não tinha dividido a bancada com a Amanda, né? Então, Letícia, melhoras, volte logo. Segunda-feira eu espero você aqui. Não que eu não queira que a Amanda esteja aqui, não é Eu isso. acho que ela tá jogando um shade pra mim, mas tudo bem, amiga. Não. Com a Amanda, com Letícia, a gente tem muita coisa para falar no programa de hoje. Inclusive, a gente vai continuar a falar sobre a revolta das jogadoras da seleção feminina de futebol, final da WNBA e do escândalo no Comitê Olímpico Brasileiro. Veja também. Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo é realizada em Natal e o ABC vai a Maceió e perde para o CRB. O TV O Esporte está no ar. E vamos começar o programa falando de basquete feminino. Afinal, nós temos as novas campeãs na WNBA. Na quarta-feira passada, o Minnesota Lynx derrotou o Los Angeles Sparks em casa por 85-76, conquistando seu quarto título nos últimos 7 anos e se vingando da final do ano passado. As Sparks vinham tentando bicampeonato consecutivo, né, coisa que não acontece há 15 anos, mas o resultado foi diferente, não deu para elas. Foi mesmo, porque no jogo passado as Sparks tinham tudo para ganhar, né, conseguir esse bicampeonato, mas aí não conseguiram vencer. Aí as Lynx chegaram nesse quinto jogo, que é o melhor de 5, e foi lá e mostrou para que veio, porque foi um jogo superior. As Lynx mostraram aí realmente que estavam melhor. As 5 titulares pontuaram dígitos duplos nessa partida, então elas mostraram uma superioridade aí muito grande, né? Grande. Inclusive a Silvia Fowles foi a MVP da competição, e ela que tem 32 anos e vive o melhor momento da carreira, inclusive, né? a melhor jogadora da temporada regular. Exato, jogadora também mais valiosa da franquia WNBA, e também teve a Maya Moore, né, que foi a maior pontuadora. Isso, fez 18 pontos, conseguiu 10 rebotes. O rebote aí foi o que conseguiu fazer com que as Lynx fossem campeãs, porque elas conseguiram vários. A Silvana Fowles mesmo conseguiu 20. Então, assim, elas foram, principalmente neutralizaram uma das melhores jogadoras das Sparks, que foi a Candice Parker, que não conseguiu jogar. Exato, inclusive com um placar muito elástico para uma decisão. É muito difícil a gente ver no basquete, né, placares tão elásticos. Sempre fica aquela decisão bem acirrada, mas dessa vez o Lynx se deu bem, conquistou o quarto título e se igualou ao Houston Comets como maiores vencedores da WNBA. O Houston, que a Janete jogou, né, esteve junto com o time, Exato, inclusive nos 4 títulos. E com essa vitória, as Lynx, elas são um modelo a ser seguido agora. Exato, parabéns para as meninas, inclusive, e que venha mais WNBA aí pra gente comentar bastante. E neste fim de semana, a equipe do TV O Esporte acompanhou uma competição de IPSC. Mas você sabe o que é isso? Confira agora na matéria de Mariana Coutinho. Roda VT. Um esporte desafiador e requer muita habilidade e disciplina. Estamos falando do IPSC, que em português significa Confederação Internacional de Tiro Prático. E nesse fim de semana aconteceu o 30º Campeonato Brasileiro da modalidade. O evento reuniu mais de 250 competidores no Clube dos Caçadores de Natal, em Lígia Floresta. Mas essa não é a primeira vez da competição aqui no estado. Etapa de Campeonato Brasileiro, na história recente, essa é a segunda etapa que acontece inclusive aqui no CCN. A anterior foi em 2015, está acontecendo de novo agora. O campeonato é dirigido e organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade, a CBTP. São 3 dias de prova. No primeiro, acontece o pré-match, quando competem organizadores e árbitros, que necessariamente precisam ser atletas. E a partir do segundo dia, os demais participantes. Mas se engana quem pensa que são apenas homens. Estou vindo de Cascavel, no Paraná. Essas competições acontecem ao longo do ano. A gente está aqui na 5ª etapa, né, do Campeonato Brasileiro. A gente está participando aí de todas as etapas. Faz um ano que eu atiro e são
poucas mulheres, né, que vêm participar, mas eu gosto bastante de atirar e atiro lá no meu estado também. Para entender o esporte, é preciso ficar atento aos detalhes. Um conjunto de alvos colocados a diferentes distâncias e posicionamentos compõe a pista. Ao sinal de início da prova, o atleta percorre a pista e atira em diversos alvos à medida em que consegue visualizá-los, sempre acompanhado de perto por um árbitro. O grande desafio do esporte é conseguir fazer a maior pontuação no menor tempo possível. O chamado Stage Factor é o resultado da divisão do tempo levado para terminar as pistas pela pontuação dos alvos. Precisão, potência e velocidade. Não é à toa que essas são umas palavras que norteiam a competição de IPSC. O tiro prático é uma modalidade bastante dinâmica e que exige muito preparo dos competidores. Nessa competição, foram 15 pistas diferentes, com uma média de 270 disparos por competidor. As armas utilizadas vão desde as de calibre permitido até as mais restritas. Tudo depende da divisão do atleta. Por lidar diretamente com armas de fogo, o esporte tem regras rígidas. Ninguém é autorizado a manusear a arma sem autorização de um árbitro dentro de uma pista. E a arma só pode ser feita qualquer espécie de manutenção em área de segurança, como essa que está aqui próximo da gente. Catarina tem 12 anos e já participa das competições. Aos 11, ela conseguiu o certificado de registro de atirador mais novo do país e tem autorização judicial para competir, mas só pode fazer isso ao lado do genitor. Eu ganhei uma 380, uma handgun, e agora esse ano eu estou competindo os brasileiros e os catarinenses com essa arma aqui, 380. A mãe de Catarina explica que a família toda compete e fala sobre o que o esporte representa para eles. Então a gente é bem apaixonada pelo tiro, o tiro nos une. O tiro para nossa família é de extrema importância, o nosso divertimento é treinar, nós temos que ter disciplina, perseverança também, força de vontade, que não é fácil no nosso país, mas enfim, estamos aí, é o que a gente gosta, bem longe, mas participamos no Brasil todo. As outras pessoas da sua idade, elas acham estranho? Como é que é isso na escola? Sim, todo mundo fala, não mexe com ela tem arma. Todo mundo, tipo, acha estranho, assim, e tal, acha perigoso, mas não, é um esporte bem tranquilo, muito mais seguro do que eu acho que a maioria dos esportes. E falando em esporte olímpico, infelizmente o legado olímpico está cercado de escândalos. Nessa última semana, o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, foi preso, acusado de intermediar a compra de votos para a eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Inclusive, o Carlos Nussmann, além de ser preso, na sexta-feira passada, ele pediu para ser afastado do cargo de presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Mais do que justo, né, esse pedido. O Nussmann aí que está há 45 anos à frente do esporte, começou lá na Federação de Vôlei do Rio de Janeiro em 73, então o cara é envolvido no esporte por muitos anos, nunca conseguiu explicar porque tinha um alto nível aí, vivia na alta sociedade. Em 2004, ele conseguiu fazer com que o Rio de Janeiro fosse sede do Pan-Americano de 2007. E aí abriu uma empresa meio duvidosa, a mulher era quem era gerente dessa empresa, usavam a verba de transmissão, eram eles que administravam, e aí também não soube explicar um aumento de 33 milhões para 95 milhões. Eu também não conseguiu explicar esse aumento todo. Em 2009, conseguiu que o Rio de Janeiro fosse sede das Olimpíadas de 2016, e desde ali, que começou o Ministério Público da França, começou a investigar essas compras de votos. E aí tá explodindo agora, né? Exato, até porque, você falou todo o histórico aí de Carlos Nussmann. Em 2009, eu lembro que a gente, na época eu estava na Faculdade de Educação Física ainda, e quando saiu o anúncio do Brasil, todo mundo estranhou, porque quem estava estudando, digamos assim, a área esportiva no Brasil, sabia que o Brasil não tinha condições de sediar uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Além da questão econômica, tinha também a questão estrutural, a questão física. Então, todo mundo parou para pensar, e como é que isso vai acontecer? Como é que o Brasil vai fazer isso? Até porque tinha grandes também adversários ali tentando sediar os Jogos Tóquio, Olímpicos. né? Exatamente. E aí o Brasil conseguiu, e hoje a gente, infelizmente, está sabendo que foi
infelizmente, mais uma vez, com corrupção, né? Segundo o Ministério Público, a prisão ocorreu também porque houve uma tentativa de ocultar bens, além de bens em dinheiro, um total de 16 quilos de ouro. Então, o ouro que faltava na medalha, que a gente já viu também esse escândalo, está lá na Suíça, no cofre escondido por Carlos Nussmann. Pois é, e o COI aí suspendeu as verbas para Nussmann e o COB, mas falou que os atletas não iam ser prejudicados. O que é muito difícil, né, gente? Porque como é que vai pagar as bolsas atletas e tudo mais? Vai ser muito difícil isso. Pois é, né? E sem contar também que, além do Carlos Nussmann, o Leonardo Green também, que é braço direito dele, era braço direito, não sei se ainda continua, né? Depois dessa relação, foi também preso e ele também era diretor-geral da COB. Ou seja, era um grupo inteiro envolvido nisso. Se a gente for escavacar aí, a gente tem bastante coisa. E já que você falou, Juliana, dessa questão dos atletas sendo prejudicados, isso já começou a acontecer um pouco depois da Olimpíada, a gente também falou aqui no TV O Esporte. Medalhistas como Felipe Vu, inclusive do tiro de compressão, Arthur Zanetti, Maicon Andrade do taekwondo, receberam esse corte de verba do governo e hoje já não tem mais a estrutura que tinham um pouco antes da Olimpíada, né? Aquele velho circo montado antes de acontecer a competição olímpica. Só para esclarecer, essa operação especificamente que a gente está falando, né, um desdobramento da Lava Jato, empeitada aí pelo Ministério Público Federal e uma diante de tantas que a gente vem acompanhando durante o TV O Esporte e que a gente vê no mundo todo, e que aquilo que a Amanda falou, né, que esse ouro que foi encontrado na conta dele, que a gente sabe que é exatamente o ouro que faltou nas Olimpíadas. Agora a gente segue para o primeiro intervalo, mas não sai daí porque depois do intervalo tem uma surpresa especial aqui no TV O Esporte, a gente volta já já.